Olá, seja muito bem-vindo. Pronto para mais uma viagem ao desconhecido? Antes de começar, ficaria feliz de saber de onde está assistindo e a que horas. Agora se acomode, coloque o fone e tente não ser dominado pelo medo. Trabalhar como motorista de linha urbana no interior do Rio de Janeiro é o tipo de ocupação que ensina a gente a ser meio bicho do mato e muito cético com a vida. Eu sempre fui aquele cara que dava risada no terminal quando os colegas começavam a desfiar um rosário de histórias sobre assombrações e coisas que não tinham explicação nas estradas de terra ou nas rotas mais desertas. Para mim, aquilo tudo era cansaço acumulado ou apenas vontade de ter o que conversar enquanto a gente tomava aquele café preto requentado antes de começar o turno. Já faz uns 10 anos que eu rodo por essas bandas e achava que já tinha visto de tudo, desde brigas de casal até gente tentando carregar porco vivo dentro do coletivo, mas nada me preparou para aquela noite de terça-feira. O tempo estava meio esquisito, com uma umidade que grudava na pele e uma neblina fina que começava a descer da serra, encobrindo os postes de luz amarelada. Eu estava fazendo a última volta da linha que corta o centro e vai até os bairros mais afastados, onde o asfalto é ruim e a iluminação é quase inexistente. O ônibus saiu bem cheio porque era horário de saída de curso e do pessoal que trabalhava no comércio, mas conforme a gente avançava, os passageiros iam descendo e o silêncio ia tomando conta do corredor. Eu estava focado no volante e nos buracos da pista que sempre aumentam depois de uma chuva, mas de vez em quando eu dava aquela olhada mecânica pelo espelho retrovisor interno para conferir como estava o movimento lá atrás. Foi em uma dessas olhadas que eu notei uma coisa que me deixou meio intrigado, sem um motivo aparente no começo. Sentada bem na última fileira do lado da janela, tinha uma jovem que eu não me lembrava de ter visto entrar pela porta da frente. No começo eu pensei que pudesse ser a filha de algum passageiro que desceu ou alguém que eu simplesmente ignorei enquanto cobrava as passagens. Mas a imagem dela no espelho era muito parada e o tom da pele dela parecia estranho sob a luz fluorescente do ônibus. Ela não mexia um músculo e o suéter claro que ela usava parecia meio fora de época para aquela noite abafada. O trajeto continuou por mais uns 20 minutos e eu comecei a sentir um desconforto que não conseguia explicar apenas pelo cansaço físico. Eu tentava puxar na memória o momento em que aquela garota passou pela roleta, mas não vinha nada na minha cabeça. E isso começou a me incomodar de um jeito persistente. Todo motorista experiente desenvolve um tipo de reflexo automático para contar quantas pessoas entram e saem, mas com ela parecia que existia um buraco na minha lembrança. O que mais me chamava a atenção era a cor dela, porque no reflexo do espelho ela parecia ter uma pele de um cinza muito pálido, como se o sangue tivesse parado de circular fazia tempo. Eu olhei de novo e percebi que o ônibus estava ficando cada vez mais vazio, restando apenas 5 ou 6 pessoas, espalhadas pelos bancos da frente, mas ninguém olhava para trás, ou parecia notar a presença dela lá no fundo. Em uma parada perto de um posto de gasolina desativado, 3 pessoas desceram e eu aproveitei para ajustar o espelho e ver melhor o rosto daquela jovem. Foi quando o meu estômago deu um nó, porque ela não estava mais na última fileira como estava 1 minuto antes. Ela agora estava sentada umas 3 fileiras mais para a frente, mas eu não ouvi o barulho do banco nem o som de passos no piso de metal do corredor. O ônibus é velho e qualquer movimento lá atrás faz um barulho danado, mas o silêncio dela era absoluto e cortante. Eu continuei dirigindo e tentando me convencer de que eu apenas não prestei atenção, mas o suor frio começou a escorrer pela minha nuca. A cada nova olhada que eu dava pelo retrovisor enquanto passava pelos quebra-molas, eu percebia que ela avançou mais um pouco.
Ela se movia como se fosse um quadro que mudava de lugar toda vez que eu piscava ou desviava o olho para a estrada. Agora ela já estava no meio do ônibus, sentada de um jeito muito rígido, com as mãos postas sobre o colo e aquele olhar fixo em um ponto que eu não conseguia identificar. Os últimos passageiros começaram a apertar a campainha e descer um por um até que sobramos apenas eu e aquela figura apagada dentro do veículo. O barulho do motor a diesel parecia muito mais alto do que o normal e preenchia todo o espaço, mas não conseguia abafar a sensação de que o ar dentro do ônibus ficou pesado e gelado de repente. Eu tentei assobiar uma música qualquer para espantar o medo, mas a minha garganta estava seca e o som não saía de jeito nenhum, enquanto eu via pelo espelho que ela mudou de lugar outra vez, ficando agora a apenas 4 bancos de distância da minha poltrona. O clima dentro da cabine ficou insuportável e eu sentia que o oxigênio estava ficando escasso conforme eu avançava por aquele trecho final da estrada, que não tinha um poste aceso sequer. Eu evitava olhar para o espelho, porque o pavor de ver onde ela estava agora era maior do que a minha curiosidade, mas o instinto de motorista acabou sendo mais forte e eu dei uma última conferida rápida antes de entrar em uma curva fechada. O meu coração deu um solavanco tão forte que eu achei que ia desmaiar ali mesmo no volante, porque a garota não estava mais nos bancos do meio, e sim sentada na primeira fileira, logo atrás de mim, no lado do corredor. O movimento dela foi completamente impossível de acontecer sem que eu percebesse, pois eu teria ouvido o som dela levantando ou o impacto dos pés no chão, mas não existiu ruído algum durante todo o percurso. Eu senti o peso da presença dela nas minhas costas e um frio intenso começou a emanar daquela direção, me obrigando a segurar o volante com tanta força que os meus dedos ficaram brancos. Quando eu saí da curva e o ônibus se estabilizou, eu notei pelo reflexo que ela estava inclinada para a frente, com aquele olhar perdido e o rosto sem expressão nenhuma, me observando de um jeito vazio. Eu estava tremendo tanto que o ônibus deu um solavanco e eu precisei respirar fundo para não perder o controle do veículo e acabar em uma vala qualquer. Foi nesse momento de silêncio absoluto que ela resolveu falar e a voz dela saiu de um jeito muito calmo e límpido, como se fosse uma pessoa comum perguntando uma informação de rotina. Ela perguntou se faltava muito para chegar ao destino final, e aquela normalidade na voz dela foi o que mais me apavorou, porque não combinava com a aparência cinzenta e sem vida que eu via pelo espelho. Eu respondi com a voz embargada que faltavam apenas 5 minutos para o terminal e ela não disse mais nada. Apenas continuou ali, imóvel, e eu podia jurar que sentia um arrepio constante na base do meu crânio, como se ela estivesse projetando um pensamento frio sobre mim. Aquela sensação de ter alguém logo atrás de você, enquanto a sua mente diz que aquilo não pode ser real, é uma tortura que eu não desejo para ninguém. Eu acelerei o ônibus o máximo que pude, querendo que aquele trajeto terminasse logo, e cada metro rodado parecia se esticar de forma agoniante enquanto eu mantinha os olhos fixos na estrada sem coragem de olhar para trás novamente. Eu sabia que ela estava ali, pois o cheiro no ar mudou para algo que lembrava terra úmida, e o peso da presença dela era tão real quanto o metal do ônibus. Quando os portões do terminal finalmente apareceram na minha frente, eu senti um alívio momentâneo, mas o meu corpo ainda estava paralisado pelo medo de ter que encarar aquela jovem cara, a cara na hora de abrir a porta para ela descer. Eu estacionei o ônibus na plataforma de desembarque e puxei o freio de mão com as mãos ainda suadas e trêmulas. O barulho do ar comprimido saindo do sistema pareceu um trovão naquele silêncio mortal do terminal deserto. Sem coragem de olhar diretamente para trás pelo corredor, eu apenas apertei o botão para abrir a porta dianteira e a porta central, esperando ouvir o som dela levantando e os passos em direção à saída.
Fiquei ali parado olhando para o painel por alguns segundos, mas não ouvi barulho nenhum de movimento. Tomei coragem e virei o corpo de uma vez, pronto para dizer que tínhamos chegado, mas o banco logo atrás de mim estava totalmente vazio. O choque foi tão grande que eu levantei e comecei a andar pelo corredor, conferindo cada fileira e olhando embaixo de todos os assentos com uma lanterna pequena que eu sempre carregava no bolso. Não existia ninguém ali dentro e as janelas estavam todas travadas e lacradas por dentro, como sempre ficavam naquela linha noturna. Ela simplesmente evaporou no curto espaço de tempo entre a minha resposta e a parada final. No dia seguinte, quando cheguei para o turno da tarde, eu não aguentei e contei o que aconteceu para o fiscal e para 2 motoristas antigos que estavam na copa. Eles se olharam e um deles colocou a mão no meu ombro, dizendo que eu finalmente conhecia a passageira da última volta. Eu sempre achei que as conversas deles eram invenção para passar o tempo, mas naquele momento percebi que o tom deles era de aviso real, e eu que fui teimoso demais para escutar. Eles me explicaram que aquela moça aparece faz décadas, sempre com o mesmo suéter e a mesma palidez, e que ela nunca chega ao destino final porque o destino dela não pertence mais a este plano. Hoje eu não duvido de mais nada, e toda vez que olho pelo espelho e vejo o fundo do ônibus vazio, eu sinto um calafrio, porque sei que em algum lugar daquela rota, ela ainda está esperando para sentar atrás de alguém. Trabalhei muitos anos como motorista de ônibus de viagem e a gente acaba se acostumando com a solidão do asfalto. Mas aquela rota entre São Paulo e Fortaleza sempre teve algo diferente que eu não sabia explicar direito. Naquela época eu já estava na estrada fazia tempo e achava que tinha visto de tudo, desde acidentes feios até passageiros bem estranhos que entravam no meio da noite em paradas perdidas. O asfalto vira o seu mundo quando você passa 12 ou 14 horas seguidas segurando o volante enquanto o resto do país dorme. Eu gostava do silêncio e daquela sensação de que o mundo era só o que o meu farol iluminava lá na frente. Naquele dia específico, eu saí de São Paulo com um ônibus cheio e a viagem estava correndo muito bem, sem nenhum atraso ou problema mecânico que me desse dor de cabeça. O meu parceiro de escala estava descansando na poltrona do fundo e os passageiros pareciam tranquilos, a maioria dormindo ou ouvindo música nos fones. Quando passou da meia-noite, a estrada começou a ficar mais estreita e aquela iluminação precária das rodovias mais distantes começou a pesar nos olhos. Não tinha uma cidade sequer por perto, e o mato dos 2 lados parecia que ia engolir a pista a qualquer momento. Eu sempre tive o costume de manter a mente ocupada para não deixar o sono chegar. Então ficava prestando atenção em cada detalhe do acostamento e no barulho constante do motor. Por volta das 2h30 da madrugada, o clima dentro da cabine mudou de um jeito que eu não sei descrever. Mas senti um frio na nuca, que não era do ar-condicionado. A visibilidade estava péssima e a escuridão parecia mais densa do que o normal, como se a luz do ônibus não conseguisse furar o breu com a mesma força de antes. Eu não sabia ainda que aquela viagem ia marcar a minha vida e que eu nunca mais olharia para uma estrada deserta com os mesmos olhos de antes. Eu estava dirigindo com o máximo de atenção por causa daquela sensação estranha, quando o pior aconteceu de um jeito muito rápido. O relógio do painel marcava exatamente 2h30 e o silêncio lá fora era absoluto, até que os meus faróis iluminaram um vulto parado bem na beira da pista. Era uma mulher idosa que usava um vestido escuro e tinha cabelos brancos muito longos que brilharam contra a luz. Antes que eu pudesse esboçar qualquer reação de defesa,
Ela simplesmente se atirou na frente do ônibus com uma velocidade que não parecia humana. Eu pisei no freio com toda a força que eu tinha nas pernas, e o barulho dos pneus, fritando no asfalto, ecoou por toda aquela mata silenciosa, enquanto eu tentava desesperadamente girar o volante para o lado. Mesmo com todo o meu esforço, eu senti o impacto seco e pesado contra a lataria frontal do veículo, um golpe que fez toda a estrutura vibrar. O ônibus parou atravessado na pista e o cheiro de borracha queimada invadiu a cabine imediatamente. Os passageiros acordaram no susto e começaram a gritar, sem entender o que estava acontecendo, enquanto eu permanecia paralisado, com as mãos grudadas no volante. Um rapaz que estava sentado na primeira poltrona e que tinha ficado acordado o tempo todo, veio correndo até mim com os olhos arregalados de pavor. Ele colocou a mão no meu ombro e disse com a voz trêmula que tinha visto tudo e que a mulher realmente se jogou na nossa frente. O meu colega de trabalho acordou com um solavanco e veio correndo do fundo para saber se eu estava bem. Eu não conseguia falar nada. Apenas apontei para o para-brisa enquanto o meu coração parecia que ia pular pela boca. A gente sabia que precisava descer para prestar socorro, mas o medo do que íamos encontrar lá fora era gigante. Peguei a lanterna grande que eu sempre deixava ao lado do banco e abri a porta com as mãos tremendo muito. O frio daquela madrugada me atingiu o rosto assim que eu coloquei os pés no chão. Eu e o meu colega fomos até a frente do ônibus esperando ver o pior cenário possível de um atropelamento fatal. Começamos a iluminar cada centímetro da lataria e do asfalto ao redor, mas a confusão na minha cabeça só aumentou. Não existia uma marca de amassado na frente do ônibus e os faróis estavam perfeitamente inteiros, sem nenhum arranhão. Olhamos debaixo do veículo, verificamos os pneus e iluminamos toda a valeta que ficava na lateral da estrada, mas não encontramos nada. Não tinha sangue, não tinha nenhum pedaço de pano e o corpo daquela mulher simplesmente não estava em lugar nenhum. Ficamos ali parados na beira daquela estrada deserta por uns 30 minutos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O passageiro que viu o atropelamento estava tão confuso quanto eu e ajudou a procurar em cada moita de mato ao redor. Mas o silêncio da noite era a única resposta que a gente tinha. Não fazia o menor sentido um ônibus daquele tamanho bater em uma pessoa e não sobrar um rastro sequer na lataria ou no chão. Decidimos que não podíamos ficar ali parados para sempre e voltamos para dentro do veículo com um clima pesado de derrota e medo. Eu fechei a porta e tentei retomar a viagem, mas as minhas mãos ainda suavam muito no volante e eu olhava o tempo todo pelo retrovisor interno. A calma não durou nem 10 minutos depois que eu engatei a marcha. Do nada, um som de passos leves começou a surgir lá no fundo do corredor, vindo da direção do banheiro. Eram passos cadenciados, como se alguém estivesse caminhando sem pressa nenhuma pelo tapete central. Olhei pelo espelho e vi que todos os passageiros estavam sentados, mas os rostos deles agora mostravam uma inquietação que tomou conta de todo o ambiente. O som foi ficando mais nítido e os passos paravam ao lado de algumas poltronas, seguidos por um ruído seco de trincos de bagagem sendo abertos. As pessoas começaram a se mexer nas poltronas e uma criança que estava no meio do ônibus perguntou para a mãe quem era aquela pessoa que estava andando no escuro. A mãe dela não respondeu e apenas abraçou a menina com força, enquanto o som continuava avançando para a frente do ônibus. Um homem mais corajoso se levantou para conferir o que era aquilo, mas ele voltou para o lugar dele em segundos, com o rosto completamente branco e sem conseguir pronunciar uma única palavra. O ar dentro do ônibus ficou tão gelado que a gente conseguia ver o vapor da própria respiração, mesmo com o sistema de climatização em uma temperatura normal. Eu sentia uma presença opressora bem atrás da minha poltrona,
como se alguém estivesse me observando fixamente enquanto eu tentava manter o ônibus na pista. Foi quando eu senti um sopro quente e muito claro na minha orelha direita, acompanhado por um som de respiração cansada. Era como se aquela mulher tivesse aproximado a boca da minha pele para me dizer algo que não saía em voz alta. Eu travei o meu corpo e não tive coragem de virar o rosto para o lado, sentindo o peso daquela presença invisível que agora viajava com a gente. O corredor estava vazio aos olhos humanos, mas os compartimentos superiores faziam barulho de estalo o tempo todo e o clima de pavor era geral entre as 42 pessoas que estavam ali comigo. Aquela agonia durou até os primeiros raios de sol começarem a surgir no horizonte e cortarem a neblina que cobria a estrada. Assim que a luz do dia ocupou o interior do veículo, aquela sensação de gelo e o peso no ar sumiram instantaneamente, como se o que estava ali dependesse da escuridão para existir. Eu fiz a primeira parada obrigatória em um posto de serviço e notei que ninguém desceu com pressa ou conversando alto, como era de costume. Os passageiros saíram do ônibus em silêncio, com rostos cansados e assustados, trocando olhares de quem sabia que tinha vivido algo impossível de explicar. Alguns comentaram comigo sobre os passos e sobre a sensação de que alguém estava mexendo nas bolsas acima das cabeças deles durante a madrugada toda. Eu apenas ouvi e balancei a cabeça porque não tinha explicação lógica para dar. Fiz o meu relatório de viagem de forma bem seca, anotando apenas os horários e as paradas técnicas, sem mencionar o atropelamento que não deixou marcas ou a entidade que caminhou pelo corredor. Se eu escrevesse a verdade, a empresa acharia que eu estava ficando louco ou que tinha dormido ao volante. Hoje eu sei que aquela mulher não era uma pessoa de carne e osso, mas uma alma presa naquele trecho da estrada que decidiu seguir viagem conosco. Ela entrou no momento do impacto e só nos deixou quando a luz do dia trouxe a realidade de volta. Eu continuei na profissão por mais alguns anos, mas nunca mais dirigi naquela rota durante a madrugada. A imagem daquela idosa se jogando na frente do ônibus e o calor do sopro no meu ouvido ainda me perseguem nas noites de insônia. Eu sempre achei que a vida de quem trabalha no volante é uma mistura de rotina e sorte, porque a gente passa tanto tempo no trânsito que acaba criando uma casca, sabe? Dirigir um ônibus aqui na Bahia não é para qualquer um, pois além do calor absurdo, tem aquela tensão constante de lidar com horários apertados e a responsabilidade de carregar centenas de vidas todos os dias. Eu já estava nessa profissão faz 10 anos e me considerava uma motorista muito prudente, daquelas que não dão bobeira com sinal nem com pedestre distraído. Mas a gente sempre tem aquela mania de achar que nada de ruim vai acontecer com a gente pessoalmente. A minha rotina era sempre a mesma: acordar de madrugada enquanto a cidade ainda estava em silêncio e assumir o volante daquela máquina enorme para cruzar as ruas que eu já conhecia de cor e salteado. Mas teve uma noite específica, depois de um turno que parecia ter sido completamente normal e sem nenhum susto, que as coisas mudaram dentro da minha cabeça de um jeito que eu não sei explicar direito. Eu cheguei em casa cansada, tomei meu banho e descansei. Mas assim que eu peguei no sono, eu mergulhei em uma situação que parecia mais real do que a própria realidade que eu estava vivendo. No meu sonho, eu estava ali no meio daquela confusão da hora do rush, com o ônibus lotado e aquele barulho ensurdecedor de buzinas e conversas de passageiros que a gente escuta o dia inteiro. Tudo parecia tão nítido. O peso do volante nas minhas mãos, o cheiro do diesel e até a luz do sol batendo no painel, quando de repente uma coisa estranha cruzou a minha frente sem aviso nenhum.
O susto foi tão grande que eu senti meu coração disparar dentro do peito antes mesmo de eu tentar qualquer manobra. Foi uma sensação horrível de impotência que começou a tomar conta de mim enquanto eu tentava controlar o ônibus. Mas o veículo parecia não responder mais aos meus comandos, e o que veio depois foi um caos total que me deixou completamente sem chão. No meio daquele sonho, que parecia não ter fim, eu vi o ônibus indo direto contra um poste de luz enorme e o barulho do impacto foi uma das coisas mais assustadoras que eu já escutei em toda a minha vida. Eu senti o meu corpo sendo jogado para frente com uma força que ninguém consegue segurar, e a última imagem que eu tive antes de acordar foi o vidro do para-brisa se transformando em 1000 pedaços que vinham direto no meu rosto. Eu acordei dando um grito tão alto que o meu companheiro deu um pulo da cama assustado e eu estava completamente ensopada de suor, com as mãos tremendo e uma necessidade urgente de passar a mão no meu rosto e nos meus braços para conferir se eu não estava toda cortada. Eu demorei uns bons minutos para entender que eu estava no meu quarto e que aquilo tinha sido apenas um pesadelo. Mas a sensação do asfalto frio contra a minha pele era tão presente que o meu estômago deu um nó e eu não consegui mais pregar o olho naquela madrugada. Eu tentei explicar para ele o que eu senti, falando que não foi um sonho comum, mas sim uma experiência de morte de verdade. Só que por mais que ele tentasse me acalmar, dizendo que era apenas cansaço do trabalho, aquela angústia continuava ali incomodando. O que mais me deixava agoniada era perceber que, no sonho, eu fui arremessada porque eu nunca tinha o hábito de usar o cinto de segurança enquanto dirigia o ônibus, já que eu achava que ele me prendia demais e atrapalhava os meus movimentos durante as manobras. Eu passei o resto da madrugada tomando um café forte e olhando para o vazio, pensando em como a gente se sente invencível atrás de uma máquina daquelas, até que o medo bate na porta. Quando o despertador tocou para eu ir trabalhar, eu senti um calafrio percorrendo a minha espinha e uma vontade enorme de ligar para a garagem e dizer que eu não ia. Mas a necessidade falou mais alto e eu segui para o terminal com o coração apertado. Eu subi no ônibus e a primeira coisa que eu fiz depois de ajustar o banco e os espelhos foi olhar para aquele cinto de segurança que ficava ali encostado e pegando poeira fazia meses. Com as mãos ainda meio instáveis, eu puxei a fita e travei o fecho, escutando aquele clique que de um jeito estranho me trouxe um pouco de paz no meio daquele nervosismo todo que não me abandonava. O dia começou a correr e eu tentava me distrair com os passageiros subindo e descendo. Mas toda vez que eu passava por um poste de luz ou por um cruzamento mais movimentado, a imagem do vidro estilhaçando voltava na minha mente como um aviso que eu não podia ignorar. O dia foi passando e conforme eu vencia cada hora do meu turno, eu comecei a achar que talvez aquele pesadelo fosse apenas um reflexo do meu estresse acumulado e que nada de ruim aconteceria de fato. Mas a tarde chegou trazendo aquele trânsito pesado de Salvador que todo mundo conhece e o clima dentro do ônibus estava abafado com o sobe e desce constante de gente voltando para casa ou indo para o trabalho. Eu estava dirigindo em uma reta bem movimentada, mantendo uma velocidade constante e o sinal estava verde para mim, o que me dava uma certa tranquilidade para seguir o fluxo sem grandes preocupações. Foi nesse momento que tudo mudou em uma fração de segundo, porque eu vi uma criança pequena que estava na calçada soltar a mão da mãe e correr direto para a pista sem olhar para os lados. O meu sangue gelou na mesma hora e o meu instinto de motorista gritou mais alto do que qualquer medo que eu estivesse sentindo desde que eu acordei naquela madrugada de susto. Eu pisei no freio com toda a força que as minhas pernas tinham e girei o volante para a direita de forma brusca para não atingir aquele menino que nem sabia o perigo que estava correndo. O ônibus deu uma guinada violenta e eu senti o peso do veículo saindo totalmente do meu controle enquanto os pneus gritavam no asfalto quente.
tudo ao meu redor começou a acontecer como se estivesse em câmera lenta, e eu percebi com um desespero profundo que o ônibus estava indo direto na direção de um poste de iluminação que ficava bem na calçada. O barulho do impacto foi exatamente o mesmo que eu escutei no meu sonho, sendo um som seco de metal, se retorcendo e o vidro da frente se estilhaçando em 1000 pedacinhos brilhantes. Eu senti o meu corpo sendo projetado para frente com uma violência absurda, e naquele milésimo de segundo eu tive a certeza de que eu seria lançada para fora em direção à morte certa. Mas foi aí que eu senti um tranco forte no meu peito e nos meus ombros, porque o cinto de segurança que eu decidi usar pela primeira vez em muito tempo me segurou com uma força incrível. A minha cabeça ainda chegou a bater no volante por causa do chicote do movimento, e eu vi tudo escurecer por alguns instantes, enquanto os gritos dos passageiros preenchiam o interior do veículo que agora estava parado e destruído na parte da frente. Quando eu consegui abrir os olhos e retomar um pouco da consciência, eu percebi que eu ainda estava sentada na minha poltrona de motorista e que o meu corpo não tinha atravessado o para-brisa como aconteceu na visão do pesadelo. Eu estava tonta e senti uma dor aguda na testa onde o sangue começava a escorrer, mas o alívio de perceber que eu estava viva e dentro do ônibus era algo que eu não conseguia nem colocar em palavras. Eu fiquei ali parada por alguns instantes, tentando entender como o cenário ao meu redor era a cópia exata do que eu via enquanto dormia. A fumaça saía do capô e as pessoas começavam a descer do ônibus ainda muito assustadas. Mas felizmente ninguém tinha sofrido nada grave, além do susto e de alguns tropeços pelo solavanco. Eu olhei para a rua e vi a mãe abraçada com a criança, as duas chorando muito, e senti um alívio enorme por saber que o pequeno estava salvo e que eu também tinha recebido uma segunda chance. Logo o socorro chegou e os paramédicos vieram me atender para limpar o corte na minha testa, mas eu mal conseguia responder às perguntas deles, porque a minha mente só conseguia focar naquele cinto de segurança que ainda estava travado no meu corpo. Se eu tivesse seguido a minha rotina de sempre e ignorado aquele aviso que o meu subconsciente me deu, eu com certeza não estaria ali contando essa história para ninguém. O médico disse que as contusões foram leves e que em poucos dias eu estaria boa. Mas a lição que ficou marcada em mim foi muito mais profunda do que qualquer cicatriz física. Eu entendi que aquele sonho não foi uma maldição ou apenas um medo bobo, mas sim uma oportunidade de corrigir um erro antes que ele se tornasse fatal. Hoje em dia, eu continuo trabalhando no volante pelas ruas da Bahia, mas não importa se a viagem é curta ou se o dia está calmo. A primeira coisa que eu faço é travar o cinto com toda a atenção do mundo. Eu aprendi que a prudência não é apenas saber dirigir bem, mas sim estar preparada para o que a gente não consegue controlar. Existem pesadelos que aparecem para nos apavorar, mas aquele ali veio especificamente para me manter viva e me ensinar o valor de uma escolha simples. Eu sempre fui o tipo de sujeito que via o ônibus como uma extensão da própria casa, porque minha rotina exigia isso de um jeito quase cruel. Sou representante comercial faz mais de 10 anos, e a estrada acabou virando meu cenário principal, com o cheiro de diesel e o balanço da suspensão servindo como trilha sonora para as minhas noites de sono. Naquela madrugada de terça para quarta, eu estava na rodoviária de uma cidade pequena no interior, esperando o ônibus que me levaria de volta para a capital em uma viagem de 9 horas. O cansaço pesava tanto que eu mal conseguia manter os olhos abertos enquanto conferia o bilhete amassado no bolso da jaqueta. Quando o veículo encostou na plataforma, senti aquele alívio de quem só pensa em se afundar na poltrona e esquecer o mundo até o sol nascer.
O ônibus estava quase vazio, o que para mim era uma sorte imensa. Então logo me acomodei no meu lugar habitual, bem no meio do corredor, onde o balanço incomoda menos. Eu já tinha tudo planejado na minha cabeça: colocar o fone de ouvido, cobrir o rosto com o boné e apagar de vez. A viagem começou sem nenhum incidente, apenas o som dos pneus no asfalto molhado e aquela luz azulada bem fraquinha que fica acesa no teto do veículo. Tudo parecia perfeitamente normal e eu estava quase entrando naquele estado de sono profundo quando o ar dentro do ônibus começou a mudar de um jeito estranho. No começo achei que fosse algum problema no motor ou algo que o sistema de ventilação puxou lá de fora. Mas o cheiro foi ficando cada vez mais forte e pesado. Era um odor de enxofre, algo muito parecido com ovo podre ou alguma coisa química que queimava o fundo do nariz. Eu tentei me ajeitar na poltrona e puxar o ar pela boca, mas parecia que aquele fedor estava grudando na minha garganta e me deixando enjoado. Olhei em volta e os poucos passageiros que estavam ali pareciam dormir tranquilamente, o que me deixou ainda mais confuso. Eu estava ali, tentando entender de onde vinha aquela podridão, quando percebi que o silêncio do ônibus tinha sido quebrado por um som muito baixo, vindo logo atrás de mim. O som que começou a surgir logo atrás da minha cabeça não era algo que eu pudesse identificar de imediato, mas causava um desconforto que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem de um jeito que eu nunca senti antes. Era um murmúrio constante e acelerado, uma voz feminina que parecia estar presa em uma ladainha sem fim, como se alguém estivesse recitando uma oração ou um feitiço em uma velocidade impossível de acompanhar. Eu continuei de costas, apertando os olhos e tentando me convencer de que era apenas alguma senhora conversando sozinha no sono ou talvez alguém ouvindo um áudio no celular sem fones de ouvido. Mas o cheiro de enxofre ficou insuportável, se tornando uma nuvem invisível que me sufocava e me obrigava a cobrir o nariz com a gola da minha jaqueta. O murmúrio foi ganhando força e uma urgência desesperada tomou conta daquelas palavras que eu não conseguia entender, mas que soavam como um aviso ou uma condenação. Eu sentia que a temperatura ao meu redor tinha caído drasticamente e o vidro da janela ao meu lado começou a embaçar com o frio que vinha lá de fora, naquela estrada deserta e sem nenhuma iluminação. O motorista mantinha uma velocidade constante, mas o ônibus parecia estar flutuando em um vácuo de escuridão total, onde só existíamos eu, aquele cheiro horrível e a voz sussurrante atrás de mim. Eu respirei fundo e decidi que precisava encarar quem quer que estivesse ali, nem que fosse para pedir silêncio e tentar recuperar um pouco da paz que aquela viagem prometia. Quando eu finalmente me virei, o impacto do que vi me deixou sem ar por alguns segundos e meu corpo inteiro travou em uma paralisia de puro pavor. Sentada na poltrona imediatamente atrás da minha, estava uma mulher idosa que parecia não pertencer ao mundo dos vivos por causa da cor da sua pele, que exibia um tom acinzentado e sem nenhum brilho. Ela estava com os olhos arregalados, fixos nos meus, sem piscar uma única vez, e os lábios dela se moviam de uma forma frenética enquanto a reza saía de sua boca como um veneno. O que realmente me fez querer gritar foi o que ela segurava com as duas mãos ossudas bem na frente do peito. Era o corpo pequeno e sem vida de um pássaro preto, com as penas todas eriçadas e as patas endurecidas. Ela segurava aquela ave como se fosse um tesouro macabro, e a proximidade entre nós era tanta que eu conseguia ver as veias saltadas nas mãos dela, que tremiam levemente enquanto ela continuava aquele ritual bizarro no meio da madrugada. O pânico que eu senti naquele momento foi algo que não consigo descrever com justiça, porque meu cérebro simplesmente se recusava a aceitar o que meus olhos estavam registrando ali tão perto de mim. Eu estava paralisado,
com a metade do corpo virada para o banco de trás e as mãos agarradas ao encosto da poltrona, enquanto aquela mulher mantinha o olhar fixo no meu rosto, como se estivesse atravessando a minha alma. Sem interromper aquele murmúrio perturbador por um segundo sequer, ela levantou o pássaro morto até a altura da própria boca, e o que aconteceu em seguida me causou uma náusea insuportável. Com um movimento brusco e uma força que aquela aparência frágil não deveria ter, ela cravou os dentes no pescoço da pequena ave e arrancou a cabeça dela em uma única mordida seca e violenta. O som dos ossos minúsculos se quebrando estalou no silêncio do ônibus e um sangue escuro e denso começou a escorrer pelos cantos da boca dela, manchando o queixo e o pano surrado que ela usava no pescoço. Ela mastigava aquilo com uma lentidão sádica, mantendo os olhos arregalados e injetados de sangue cravados nos meus. E eu vi o horror daquela cena se misturar com o cheiro de enxofre que agora parecia vir de dentro das vísceras daquela criatura. Eu tentei abrir a boca para gritar ou chamar o motorista, mas minha voz não saía e meu corpo parecia pesado como chumbo enquanto eu assistia àquela abominação engolir o que restava do bicho. De repente, a mulher parou de mastigar e deu um sorriso que mostrava os dentes sujos de sangue. E foi exatamente nesse instante que o ônibus deu um solavanco monstruoso que me jogou contra o vidro da janela. O motorista perdeu o controle total do veículo em uma curva fechada, e o som dos pneus fritando no asfalto foi substituído pelo barulho ensurdecedor de metal sendo retorcido e vidros estourando por todos os lados. O mundo virou de cabeça para baixo, enquanto o ônibus tombava violentamente para o acostamento, e eu sentia meu corpo sendo arremessado de um lado para o outro no meio do caos e da escuridão. Ouvi gritos desesperados dos outros passageiros, misturados com o barulho de bagagens caindo, mas na minha cabeça só ecoava o estalo do pescoço do pássaro sendo partido. O veículo deslizou pelo barranco por alguns metros, que pareceram uma eternidade de destruição, até que finalmente parou em um baque seco que fez tudo ficar em silêncio absoluto. Eu estava jogado no teto do ônibus, com pedaços de vidro por cima de mim e o cheiro de combustível se misturando com aquele odor metálico de sangue, tentando entender se eu ainda estava vivo ou se aquele pesadelo tinha chegado ao fim. Eu demorei alguns minutos para conseguir me mexer e entender que o silêncio que se seguiu ao acidente era o sinal de que o pior tinha passado fisicamente. Aos poucos, ouvi os gemidos de outros passageiros e logo as luzes das lanternas dos paramédicos começaram a varrer o interior destruído do ônibus enquanto eles cortavam o que restava da lataria. Quando fui retirado pelas equipes de resgate, eu estava em estado de choque, mas fisicamente quase ileso, apenas com alguns cortes superficiais causados pelos estilhaços. Enquanto recebia atendimento na beira da estrada, eu olhava fixamente para o veículo tombado, esperando ver aquela mulher sair dali ou ser carregada em uma maca, mas o tempo passava e ela não aparecia. Tomei coragem e perguntei para um dos policiais sobre a senhora que estava sentada logo atrás de mim, descrevendo a pele cinzenta e as roupas que ela usava. O homem me olhou com estranheza e disse que eu devia estar confuso por causa da batida, pois todos os passageiros da lista de embarque tinham sido localizados e ninguém com aquela descrição estava no ônibus. Eu insisti tanto que os bombeiros fizeram uma varredura completa no setor onde eu estava e voltaram, garantindo que o banco atrás do meu estava vazio e perfeitamente limpo, sem sinal de sangue, de pássaro ou de qualquer pessoa. Nenhum dos outros sobreviventes se lembrava de ter visto aquela mulher na rodoviária ou durante as paradas do trajeto. Para o mundo, o fato de ninguém ter morrido naquele desastre foi considerado um milagre inexplicável,
Mas eu carrego comigo a certeza de que aquele acidente foi o preço de um ritual que eu não deveria ter visto. Hoje eu evito viajar de madrugada e, sempre que entro em um ônibus, a primeira coisa que faço é olhar para o banco de trás com o coração disparado. Eu sei que ela não era uma passageira comum e sinto que ela continua por aí, vagando pelas estradas desertas em busca do próximo veículo onde vai repetir o seu sacrifício macabro antes da próxima curva perigosa. Eu sempre fui o tipo de pessoa que prefere o silêncio da noite para resolver as coisas da vida, e viajar nunca foi diferente para mim, porque a estrada parece outra quando o sol se põe. Trabalho com vendas e passo boa parte do mês pulando de uma cidade para outra em Minas Gerais, e já me acostumei com o cansaço que bate quando a gente senta naquela poltrona de veludo gasto e sente o balanço do motor. Naquela quinta-feira específica, eu estava exausto depois de uma semana cheia de reuniões e só queria chegar em casa para dormir 2 dias seguidos sem ver ninguém. Cheguei na rodoviária por volta de 11 horas da noite e o lugar estava aquele deserto de sempre, com apenas alguns gatos pingados esperando os últimos horários e o cheiro de café velho impregnando o ar do terminal. O meu ônibus era o último da linha e eu sabia que ele costumava ir quase vazio, o que para mim era um alívio imenso, pois eu não estava nem um pouco a fim de conversa ou de gente apertada do meu lado. Comprei uma água e fiquei ali sentado no banco de ferro frio, observando o movimento dos funcionários que limpavam o chão e o barulho dos motores ecoando lá fora no pátio escuro. Quando o embarque foi anunciado, eu peguei minha mochila e caminhei devagar, sentindo o peso do corpo, mas feliz porque logo estaria em movimento. O veículo era antigo, mas parecia bem cuidado, e o motorista apenas conferiu minha passagem com um aceno de cabeça rápido, sem dizer uma única palavra sequer. Eu me acomodei na poltrona do meio, perto da janela, e estiquei as pernas o máximo que pude, sentindo que aquele seria o descanso que eu tanto precisava. O ônibus deu a partida e logo a iluminação da cidade foi ficando para trás, sendo substituída pela escuridão total da rodovia, que era cortada apenas pelos faróis potentes. Eu fechei os olhos por um tempo, sentindo a vibração suave e o barulho constante que ajuda a gente a desligar do mundo. E por alguns minutos, eu realmente achei que a viagem seria apenas mais uma rotina monótona e tranquila de volta para casa. Mas o destino tinha outros planos preparados para mim naquela madrugada. O ônibus seguia em um ritmo constante e eu estava naquele estado de quase sono onde a gente escuta os barulhos, mas não consegue abrir os olhos direito. Em algum momento que eu não sei precisar, o veículo reduziu a velocidade e entrou em um recuo de estrada que parecia uma parada improvisada no meio do nada, pois não tinha luz de poste e nem construção por perto. Eu abri os olhos de leve e vi 4 ou 5 pessoas subindo e caminhando pelo corredor no escuro, apenas guiadas pela pequena luz de emergência que ficava no teto. Fiquei um pouco incomodado, porque o silêncio de antes foi quebrado pelo barulho de passos no assoalho de metal, mas logo tentei voltar a dormir. Foi nesse instante que senti alguém se acomodando na poltrona exatamente ao meu lado, e achei estranho porque tinha tanto lugar vago no ônibus que não fazia sentido a pessoa escolher logo aquele assento colado comigo. Eu não quis ser indelicado e nem olhar diretamente para não parecer ranzinza, então continuei de lado com o rosto voltado para o vidro da janela. O homem era muito magro e usava um casaco preto bem fechado que parecia pesado demais para o clima daquela noite, e ele se sentou de um jeito tão rígido que eu nem senti o balanço da poltrona quando ele encostou o peso dele.
O ônibus voltou para a pista e a escuridão da estrada deixou o vidro da janela como se fosse um espelho perfeito, refletindo tudo o que acontecia dentro do salão. Eu olhei para o meu próprio reflexo cansado e depois meus olhos focaram nos outros passageiros que estavam sentados nos bancos de trás e todos apareciam nitidamente na imagem refletida, inclusive uma senhora que ajeitava o lenço no pescoço 3 fileiras atrás. O problema é que quando meu olhar desceu para a posição onde o homem ao meu lado deveria estar refletido, eu senti um calafrio que percorreu minha espinha inteira. O banco do corredor aparecia vazio no vidro da janela. Eu via o tecido da poltrona e via o corredor atrás dele, mas não existia nenhuma silhueta humana ali naquele espaço. Eu pisquei várias vezes, achando que era a iluminação ou o cansaço pregando uma peça na minha mente, e olhei pelo canto do olho para a esquerda, sentindo o braço do homem quase encostando no meu. Ele estava ali, fisicamente eu conseguia ver o tecido do casaco preto dele e a mão pálida descansando sobre o joelho, mas o reflexo insistia em mostrar um banco deserto. O meu coração começou a bater mais rápido e uma sensação de gelo tomou conta do meu peito porque aquilo desafiava qualquer lógica que eu conhecia. Tentei me convencer de que era algum ângulo estranho da luz, mas por mais que eu mudasse a posição da cabeça, o resultado era o mesmo. O homem não se mexia e não fazia barulho nenhum de respiração, o que me deixou em um estado de alerta total, e o medo começou a se transformar em um pânico silencioso que me impedia até de levantar para sair dali. A atmosfera dentro do ônibus ficou pesada e parecia que o ar tinha ficado mais difícil de respirar, enquanto eu permanecia paralisado naquela poltrona. Eu não conseguia tirar os olhos do vidro da janela, onde o vazio do assento ao meu lado me encarava de volta de um jeito aterrorizante. O homem continuava ali imóvel e eu comecei a notar que o frio que vinha dele não era o frio do ar-condicionado, mas algo que parecia emanar diretamente daquele casaco preto e denso. Eu sentia uma vontade desesperada de gritar ou de chamar o motorista, mas a minha garganta estava seca e o medo me travava de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes na vida. De repente, o motorista piscou as luzes internas do salão para anunciar uma parada em um posto de combustível de beira de estrada, e aquela claridade súbita me deu um pingo de coragem para agir. Eu desviei o olhar da janela e tomei coragem para olhar diretamente para o banco, ao lado, disposto a encarar quem quer que fosse aquela figura. Mas o meu grito ficou preso no peito quando percebi que o banco estava totalmente vazio. Não havia sinal de ninguém e o cinto de segurança estava esticado exatamente da mesma forma que eu vi quando entrei no ônibus no início da viagem. Eu olhei para o corredor e para as outras poltronas, mas ninguém tinha se levantado, e as poucas pessoas que estavam no veículo continuavam dormindo ou olhando para o nada com expressões cansadas. O ônibus parou e eu me levantei em um salto, sentindo minhas pernas tremendo, enquanto eu caminhava até o motorista que estava saindo da cabine para checar os pneus. Eu perguntei para ele com a voz falhando sobre o homem que tinha subido na parada anterior e sentado comigo, mas o motorista me olhou com um desprezo profundo e um cansaço que parecia vir de décadas de estrada. Ele me disse de um jeito seco que ninguém tinha subido naquela parada isolada e que eu era o único passageiro que estava ocupando aquela fileira desde a rodoviária. Eu insisti, dizendo que vi o homem e que senti o peso dele, mas o motorista apenas deu de ombros e comentou que isso acontecia às vezes naquela rota específica, porque nem todos os que sobem acabam descendo no destino final. Aquela frase me atingiu como um soco e eu passei o resto da viagem em pé, no corredor perto da porta de saída, sem coragem de voltar para o meu lugar.
Quando finalmente chegamos ao terminal de destino, eu fui até o guichê de desembarque e pedi para ver a lista de ocupação dos assentos daquela viagem, alegando que tinha esquecido um documento na poltrona. A funcionária me mostrou o mapa digital e o espaço da poltrona 22, que era exatamente a que estava ao meu lado, aparecia em branco sem nenhum registro de venda ou de reserva. Eu saí da rodoviária com a cabeça girando e a sensação de que aquela viagem nunca tinha terminado de verdade para o passageiro que dividiu o espaço comigo. Eu não conseguia esquecer aquele rosto que eu nunca cheguei a ver por completo, e a sensação de vazio no reflexo da janela me perseguiu por muitas noites seguidas. Alguns dias depois, eu decidi investigar por conta própria em fóruns de notícias antigas e arquivos de jornais da região para tentar entender o que tinha acontecido naquela estrada deserta. Depois de muita busca, eu encontrei uma reportagem de 15 anos atrás sobre um acidente gravíssimo envolvendo um ônibus daquela mesma empresa e que aconteceu exatamente no mesmo trecho da rodovia onde o homem subiu. A matéria dizia que o veículo tombou em uma ribanceira e que todos os ocupantes foram identificados, menos um passageiro que ocupava a poltrona 22 e que vestia um casaco escuro no momento da tragédia. O corpo dele foi levado para o necrotério, mas ninguém nunca apareceu para reclamar os restos mortais, e ele acabou sendo enterrado como indigente em um cemitério próximo daquela parada isolada. Naquele momento eu entendi que o homem não estava tentando me assustar, mas sim apenas cumprindo um destino, que ele ficou preso para sempre sem conseguir chegar ao fim da linha. Hoje eu evito viajar no último horário e nunca mais sentei em uma poltrona de janela durante a noite, porque a ideia de olhar para o vidro e não ver quem está do meu lado me causa um pânico que eu não desejo para ninguém. Eu aprendi da pior maneira que a estrada guarda segredos que a lógica não explica, e que nem todo mundo que divide o espaço com a gente está realmente vivo. A viagem para aquele homem nunca terminou, e eu fui apenas uma testemunha silenciosa de uma jornada eterna entre o mundo dos vivos e o silêncio da morte. Trabalho na estrada há mais de 20 anos e já vi de tudo um pouco nessas madrugadas solitárias pelo interior do país. Quem vive atrás de um volante de ônibus aprende a respeitar o silêncio da noite e sabe que o asfalto guarda segredos que a luz do dia não deixa a gente enxergar. Naquela época, eu fazia uma linha regular entre duas cidades pequenas e o trajeto passava por um trecho de mata muito fechada, onde o sinal de rádio sumia e a escuridão parecia engolir os faróis. Eu estava acostumado com a rotina e com o cansaço que bate lá pelas 3 da manhã, quando os olhos começam a pesar e a gente conta os quilômetros para chegar logo no próximo ponto de parada. Meu ajudante era um rapaz novo chamado Juliano, que costumava cochilar no banco da frente, mas naquela noite ele estava inquieto e dizia que sentia um arrepio estranho desde que saímos da rodoviária. Eu tentei brincar com ele e disse que era apenas o sereno, ou o vento gelado, que entrava pelas frestas da janela velha do veículo de número 42. O ônibus estava com a lotação quase completa e a maioria dos passageiros dormia profundamente enquanto eu mantinha a velocidade constante no meio daquele breu total. Tudo parecia dentro do normal, até que passamos por uma ponte de madeira antiga que ficava no quilômetro 115, onde o cheiro de mato úmido ficou insuportável e o ar dentro da cabine esfriou de um jeito que eu nunca senti antes na minha vida inteira. Eu olhei pelo retrovisor e vi que o corredor estava vazio e silencioso, mas a sensação de que alguém observava a gente pela nuca era muito forte e real. Tentei focar na estrada e ignorei o desconforto, porque o tempo estava fechando,
e eu não queria pegar chuva naquele trecho que costumava ficar muito liso e perigoso com qualquer garoa fina que caía. Foi exatamente nesse momento que o painel começou a dar sinais de que algo estava errado e as luzes internas falharam por um segundo, me deixando no escuro total, enquanto eu tentava entender o que o motor queria me dizer com aquele barulho metálico esquisito. O barulho no motor aumentou rápido e o ônibus deu um solavanco forte que quase me fez perder o controle da direção no meio daquela pista estreita. O painel, que antes apenas piscava, apagou de vez, e o ponteiro da temperatura subiu no máximo em questão de segundos, enquanto o veículo perdia força até parar totalmente no acostamento de terra. Eu tentei dar a partida várias vezes, mas o motor não respondia, e o silêncio que tomou conta do lugar era tão pesado que chegava a doer nos ouvidos da gente. O Juliano acordou assustado e perguntou o que aconteceu, enquanto os passageiros começavam a despertar e a reclamar do calor que subia rápido, agora que o ar-condicionado parou de funcionar. Eu peguei a lanterna grande que ficava debaixo do meu banco e me preparei para descer com o meu assistente, porque precisávamos sinalizar a pista e ver se era apenas um cabo solto ou algo mais grave no radiador. Antes que eu pudesse colocar a mão na alavanca para abrir a porta pneumática, o Juliano segurou meu braço com uma força exagerada e apontou para o mato alto que ficava logo na beira do asfalto. No começo eu achei que era algum animal atravessando a pista, mas logo percebi vultos correndo na direção do ônibus com uma pressa que não parecia normal para quem está perdido naquela hora da madrugada. Eram pelo menos 6 ou 7 jovens com roupas que pareciam sujas de terra, e os rostos deles estavam marcados por um pavor que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Eles cercaram o ônibus e começaram a bater com as palmas das mãos nos vidros das janelas e na porta da frente, fazendo um barulho seco que ecoava por todo o interior do veículo. O desespero deles era visível, e eu conseguia ler nos lábios de um rapaz loiro que gritava para a gente ir embora dali imediatamente, sem olhar para trás. Os passageiros que estavam nas primeiras poltronas levantaram assustados e começaram a gritar também, achando que era um assalto ou uma emboscada armada para a gente abrir o ônibus. Eu fiquei paralisado no banco, porque aqueles jovens não pediam dinheiro e nem tentavam forçar a entrada, mas eles faziam gestos frenéticos para que eu desse a partida e saísse daquele lugar o mais rápido possível. Um deles encostou o rosto no vidro da minha janela e eu vi que os olhos dele estavam transbordando de lágrimas e um terror puro, como se algo terrível estivesse logo atrás deles, no meio da escuridão das árvores. Eu gritei para o Juliano pegar o rádio, mas o aparelho só emitia chiados estranhos e vozes distorcidas que não faziam sentido nenhum, enquanto o grupo do lado de fora continuava implorando pela nossa fuga imediata. O caos dentro do ônibus era total, com as pessoas gritando e se abaixando entre os bancos, enquanto o barulho das mãos batendo no metal do veículo ficava cada vez mais desesperador. Eu estava com as mãos coladas no volante sem saber se abria a porta para ajudar ou se mantinha todos protegidos ali dentro, porque o medo de uma emboscada ainda falava alto na minha cabeça. Foi quando eu percebi que a luz da minha lanterna atravessava os corpos daqueles jovens de um jeito impossível, e as silhuetas deles começaram a vibrar como se fossem imagens de uma televisão antiga com defeito. O Juliano deu um grito agudo quando viu que o rapaz que implorava na janela começou a perder a cor e a se transformar em um borrão cinzento que se desfazia no ar diante dos nossos olhos. Todos os passageiros que estavam acordados viram a mesma cena, e o silêncio caiu sobre o ônibus de uma forma mortal, porque aquelas pessoas simplesmente sumiram no meio do nada, sem deixar rastro nenhum no chão de terra.
No segundo seguinte, ao desaparecimento deles, o motor do ônibus deu um estalo forte e voltou a funcionar sozinho, com um rugido que fez o chão tremer sem que eu nem encostasse na chave de ignição. As luzes do painel acenderam com uma intensidade que quase me cegou, e eu não pensei duas vezes antes de engatar a primeira marcha e acelerar com toda a força que eu tinha nas pernas. Eu não olhei para os lados e nem para o retrovisor, mas eu sentia que a estrada tinha mudado e que o ar estava carregado com uma eletricidade que fazia os pelos do meu braço ficarem em pé. Enquanto eu corria pelo asfalto, eu ouvi um grito coletivo vindo do fundo do ônibus. E quando Juliano olhou para trás, ele viu que as marcas das mãos dos jovens ainda estavam nos vidros. Mas elas não eram de gordura ou sujeira, e sim marcas de queimado que pareciam gravadas no cristal. Eu continuei dirigindo sem parar por mais de 30 quilômetros até encontrar um posto de combustível iluminado, onde eu finalmente tive coragem de encostar o veículo. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia soltar o volante e o suor frio escorria pelo meu rosto enquanto os passageiros desciam em estado de choque sem dizer uma única palavra sobre o que tínhamos presenciado. O Juliano saiu do ônibus e começou a vomitar perto de uma bomba de combustível, enquanto eu tentava respirar fundo e entender como um grupo inteiro de pessoas sumiu no ar daquela maneira tão bizarra e assustadora no meio da madrugada. Eu demorei muito tempo para conseguir voltar a dirigir naquele trecho, e só fiz isso porque precisava do emprego para sustentar minha família. Alguns dias depois do ocorrido, eu levei o ônibus para a revisão, e o mecânico-chefe da empresa que trabalhava lá, fazia mais de 30 anos, me chamou de canto com uma cara muito séria. Ele perguntou se eu tinha tido problemas perto da Ponte Velha, e quando eu confirmei, ele me contou uma história que me fez perder o sono por meses. Ele disse que no final da década de 80, um grupo de estudantes que viajava para um festival desapareceu exatamente naquele ponto depois que o ônibus deles quebrou na madrugada. A polícia nunca encontrou os corpos, mas os boatos na região diziam que criminosos que se escondiam naquelas matas pegaram todos eles e cometeram uma crueldade sem tamanho que as autoridades preferiram abafar para não causar pânico. O mecânico me explicou que eu não fui o primeiro a relatar aquela falha mecânica repentina seguida das aparições, e que todos os motoristas antigos sabiam que os jovens apareciam para avisar sobre um perigo que ainda ronda aquelas árvores. Eu entendi finalmente que o motor não parou por defeito, mas sim porque aquelas almas queriam nos proteger de algo muito pior que talvez estivesse nos observando das sombras. Hoje eu sei que eles continuam lá, revivendo aquele terror todas as noites e tentando evitar que outras pessoas passem pelo que eles passaram tantos anos atrás. Eu nunca mais parei naquele acostamento e sempre que passo pela ponte, eu faço uma oração por aqueles jovens que nunca conseguiram voltar para casa. Eu sempre tive o costume de viajar durante a noite porque o silêncio da estrada me ajuda a colocar os pensamentos no lugar e também porque as passagens costumam ser um pouco mais baratas. Naquela sexta-feira específica, eu estava voltando para a casa da minha mãe depois de um semestre exaustivo na faculdade, e tudo o que eu queria era encostar a cabeça na janela e apagar até chegar ao meu destino final. O terminal rodoviário estava aquela bagunça de sempre com pessoas correndo para não perder o embarque e o cheiro característico de pão de queijo velho e óleo diesel que parece impregnado nas paredes. Quando o meu ônibus finalmente encostou na plataforma, eu senti um alívio imediato e subi as escadas carregando apenas uma mochila leve, já que o resto das minhas coisas eu tinha enviado por transportadora dias antes.
O interior do veículo estava com aquela luz azulada, bem fraquinha, que eles deixam para não incomodar quem já quer dormir, e o ar-condicionado estava gelado demais, como de costume. Eu caminhei pelo corredor procurando o meu lugar, que era o assento 14, e notei que o ônibus não estava muito cheio, o que me deu a esperança de ter uma viagem tranquila e silenciosa. Pouco antes do motorista dar a partida, 2 passageiros entraram e chamaram a minha atenção por causa da forma cuidadosa como se moviam. Era um rapaz jovem, de uns 20 e poucos anos, vestindo um casaco escuro, e ele vinha acompanhando um senhor bem idoso que parecia ter alguma dificuldade para caminhar. O velho usava um chapéu de feltro antigo e um paletó que parecia um pouco grande para o corpo franzino dele, mas o que mais me marcou foi a expressão de serenidade no rosto dele, enquanto o neto o ajudava a se acomodar no assento 12, que ficava exatamente 2 fileiras na minha frente. Eles conversavam em um tom de voz tão baixo que era impossível entender as palavras, mas dava para ver que existia um carinho muito grande ali entre os dois. Eu observei o rapaz arrumando uma manta sobre as pernas do avô e conferindo se ele estava confortável antes de finalmente se sentar ao lado dele no corredor. Aquela cena me trouxe uma sensação de paz, e eu fechei os olhos pensando em como era bonito ver aquele cuidado com os mais velhos em um mundo que parece estar sempre com pressa. O motorista anunciou o destino e as luzes internas se apagaram de vez, deixando apenas os reflexos dos postes da rua entrando pelas frestas das cortinas enquanto a gente ganhava a rodovia. A viagem seguiu por quase 1 hora naquela monotonia reconfortante do asfalto, enquanto eu tentava pegar no sono sem muito sucesso, porque o frio do ônibus começou a incomodar de verdade. Eu me ajeitei na poltrona e fiquei observando a silhueta dos passageiros na minha frente, através da penumbra que dominava o corredor. O rapaz jovem que acompanhava o idoso logo se acomodou e pareceu cair em um sono profundo, pois a cabeça dele pendeu para o lado e ele não se mexeu mais por um bom tempo. O senhor, no entanto, permanecia bem ereto no assento 12 e eu conseguia ver o topo do chapéu dele se destacando contra a luz fraca que vinha do painel do motorista lá na frente. Em um determinado momento, o idoso se mexeu com lentidão e começou a se levantar do lugar dele sem fazer o menor ruído. Eu achei impressionante como ele conseguiu sair da poltrona sem acordar o neto que estava no corredor, mas ele simplesmente deslizou para fora com uma agilidade que eu não esperava para alguém daquela idade. Ele parou no meio do corredor por alguns segundos e olhou na minha direção, mas o rosto dele estava mergulhado na sombra e eu só conseguia ver o brilho opaco dos olhos dele refletindo a sinalização de emergência do teto. Ele começou a caminhar lentamente na direção do fundo do ônibus onde ficava o banheiro e passou por mim com passos tão leves que eu não ouvi o som dos sapatos dele tocando o carpete do chão. Quando ele passou pelo meu assento, eu senti uma lufada de ar gélido que me fez encolher os ombros, mas atribuí aquilo ao sistema de ventilação que estava bem em cima da minha cabeça. Eu acompanhei o movimento dele pelo canto do olho e vi quando ele alcançou a porta do banheiro, abriu o trinco com um clique suave e entrou fechando a porta logo em seguida. O sinal de ocupado se acendeu em um vermelho forte, destacando o isolamento daquele cubículo no fundo do veículo. Eu voltei a tentar dormir, mas algo na demora daquele homem começou a me deixar inquieta. O tempo passou e eu olhei no relógio do celular, percebendo que já faziam 30 minutos que ele tinha entrado e a porta continuava trancada. O ônibus balançava nas curvas e eu ficava imaginando se ele não tinha caído ou se sentido mal lá dentro, já que um senhor de idade avançada corria riscos em um espaço tão apertado com o veículo em movimento. A tensão começou a crescer no meu peito porque ninguém mais parecia notar a ausência dele e o rapaz ao lado continuava dormindo
como se nada estivesse acontecendo ao redor dele naquela madrugada silenciosa. A angústia de ver aquele sinal vermelho de ocupado aceso por tanto tempo se tornou insuportável, e eu decidi que não podia mais ficar apenas observando sem fazer nada a respeito. Eu me levantei com cuidado para não me desequilibrar por causa do balanço do ônibus na rodovia e caminhei até a poltrona onde o rapaz estava dormindo para tentar alertar sobre a demora do avô dele. Eu toquei levemente no ombro do jovem e ele despertou assustado, esfregando os olhos e tentando entender quem eu era e o que eu queria no meio daquela escuridão toda. Eu sussurrei para ele que estava preocupada, porque o senhor que estava com ele tinha entrado no banheiro fazia mais de meia hora e ainda não tinha saído de lá de dentro. O rapaz me olhou com uma expressão de total estranhamento e disse com a voz embargada pelo sono que eu devia estar enganada, porque ele estava viajando sozinho desde o terminal rodoviário. Eu insisti, dizendo que vi claramente quando ele entrou no ônibus, acompanhando um idoso de chapéu e paletó, e que inclusive vi ele cobrindo as pernas do senhor, com uma manta antes da gente partir. O rosto do rapaz começou a perder a cor gradualmente, e ele se ajeitou na poltrona com as mãos tremendo, enquanto me pedia para descrever com mais detalhes como era o homem que eu tinha visto sentado ao lado dele. Quando eu mencionei o chapéu de feltro antigo e o jeito sereno de olhar o jovem, começou a chorar de uma forma silenciosa e desesperada que me deixou completamente arrepiada, da cabeça aos pés. Ele puxou a carteira do bolso do casaco e tirou uma foto pequena e gasta, me mostrando um senhor que era exatamente o mesmo passageiro que passou por mim no corredor e entrou no banheiro momentos antes. Com a voz falhando, ele me contou que aquele era o avô dele que tinha morrido fazia exatamente 5 dias e que ele estava levando as cinzas do velho para serem enterradas na cidade natal da família, que era o destino final daquela linha de ônibus. O meu coração disparou de uma maneira que eu achei que fosse desmaiar ali mesmo, no meio do corredor, porque eu tinha certeza absoluta do que meus olhos registraram naquela noite. Nós dois caminhamos até o fundo do ônibus e eu apontei para a porta do banheiro, que continuava com o sinal de ocupado, brilhando intensamente, indicando que alguém estava lá dentro. O rapaz tentou girar a maçaneta, mas a porta estava trancada por dentro e ele começou a bater de leve, chamando pelo avô, enquanto eu sentia um frio sobrenatural emanando daquela estrutura de metal. Um motorista percebeu a movimentação pelo espelho interno e acendeu as luzes do salão, perguntando o que estava acontecendo. E quando explicamos a situação, ele pegou uma chave reserva para abrir o compartimento por uma questão de segurança. Quando a porta finalmente se abriu, com um estalo seco, o meu sangue gelou ao perceber que o banheiro estava totalmente vazio e seco, sem qualquer sinal de que alguém tivesse usado o espaço ou sequer passado por ali nos últimos quilômetros da viagem. Eu voltei para o meu lugar com as pernas bambas e uma sensação de vazio que eu nunca tinha sentido antes em toda a minha vida. O rapaz se sentou novamente no assento 12, mas desta vez ele abraçou a mochila onde levava a urna com as cinzas e ficou olhando fixamente para a poltrona vazia ao seu lado com um misto de tristeza e gratidão no olhar. Ele me explicou em um sussurro que o avô sempre teve muito medo de que o neto se sentisse sozinho nas grandes mudanças da vida e que aquele gesto de aparecer no ônibus devia ser a forma que o velho encontrou de cumprir uma última promessa de proteção. Eu passei o resto da madrugada acordada, observando as luzes das cidades distantes, passando pela janela e refletindo sobre o fato de que aquele senhor caminhou ao meu lado e ocupou um espaço físico no mundo, mesmo já tendo partido desta existência. Não restou nenhuma dúvida ou margem para interpretações lógicas, porque o banheiro estava trancado por dentro e não havia para onde ele ter escapado com o ônibus em alta velocidade na estrada.
Aquela experiência mudou completamente a minha percepção sobre a morte e sobre os laços que nos unem às pessoas que amamos, pois entendi que o fim da vida não é necessariamente o fim da presença de alguém. Quando o sol começou a despontar no horizonte e chegamos na rodoviária, eu vi o rapaz desembarcar com um semblante muito mais calmo, como se tivesse recebido o encerramento que precisava para seguir em frente. Eu nunca mais esqueci o rosto daquele ancião, e sempre que preciso viajar à noite, eu olho para os assentos vazios ao meu redor, pensando em quantos outros passageiros silenciosos estão apenas terminando o caminho para garantir que os vivos cheguem bem aos seus destinos. Trabalho na estrada faz muito tempo. Mais de 20 anos rodando por esse Brasil de madrugada, e a gente acaba vendo de tudo um pouco, desde acidente feio até coisa que a razão não explica direito. Eu sempre fui um homem de pouca conversa, preferindo o silêncio da cabine e o som do motor. Mas tem certas lembranças que não saem da cabeça nem com o passar das décadas. 6 anos atrás, eu estava fazendo uma linha regular de ônibus interestadual, uma rota que eu conhecia como a palma da minha mão, mas que mudou completamente a minha vida depois de uma noite de chuva fina e muito azar. Naquela época, a segurança em certos trechos era bem precária e a gente vivia com o coração na mão, torcendo para chegar ao destino sem nenhum sobressalto. Eu lembro que o ônibus estava com poucos passageiros quando fui abordado por 3 sujeitos armados que entraram na pista de repente, nos obrigando a parar em um acostamento escuro, longe de qualquer sinal de civilização. O clima ficou pesado em 1 segundo e eu senti um frio na espinha que nunca mais me abandonou, uma sensação de impotência que rói a gente por dentro. Enquanto um deles mantinha a arma apontada para mim, os outros 2 foram para o salão dos passageiros e o barulho de gritos e choro começou a tomar conta do veículo. Eu não podia fazer nada, apenas obedecer e observar pelo retrovisor interno aquela confusão toda. Foi quando eu vi eles puxando uma mulher jovem que parecia estar em choque para fora do ônibus de um jeito muito bruto. O que mais me marcou não foi nem a violência física em si, mas o rosto dela no momento em que os pés tocaram o chão de terra. Ela não gritava, não implorava e nem tinha lágrimas correndo pelo rosto. Era uma expressão de vazio absoluto, como se ela já soubesse que dali não teria volta. Os criminosos mandaram eu seguir viagem sem olhar para trás e eu, tomado pelo pavor, acelerei aquele gigante de ferro enquanto via pelo espelho ela sumindo na escuridão da mata, sendo levada para onde ninguém nunca conseguiu descobrir. Depois daquele episódio terrível, eu fiquei um bom tempo afastado das estradas, tentando processar o que aconteceu. Mas a necessidade de colocar comida na mesa falou mais alto e eu tive que voltar ao volante. Por 4 anos, eu pedi para a empresa me manter em rotas diferentes, longe daquele trecho onde a moça foi levada, porque só de pensar em passar por aquela curva, eu sentia um aperto no peito que me tirava o ar. Eu sabia que ela nunca foi encontrada, que as buscas não deram em nada e que o caso acabou esquecido nos arquivos da polícia. Mas na minha mente, o rosto dela continuava nítido, como se o tempo não tivesse passado um dia sequer. Recentemente, por causa de uma escala apertada e da falta de pessoal, o supervisor me chamou no escritório e disse que eu precisava cobrir a rota antiga por algumas noites. Eu tentei argumentar, inventei desculpa, mas não teve jeito e lá estava eu novamente, conferindo o óleo e os pneus do ônibus para encarar a madrugada silenciosa. O veículo estava quase vazio, com apenas 5 pessoas espalhadas pelas poltronas do fundo, o que deixava o ambiente ainda mais solitário e carregado de uma energia estranha. Conforme os quilômetros passavam e as luzes da cidade ficavam para trás, eu comecei a suar frio e a apertar o volante com tanta força que os meus dedos ficaram brancos.
O rádio do ônibus começou a chiar do nada, soltando uns estalos que me faziam pular no banco, e por mais que eu tentasse sintonizar alguma música para me distrair, o som sempre voltava para aquele ruído estático e perturbador. Eu sabia que estava chegando perto da curva, onde tudo aconteceu e o meu corpo inteiro começou a reagir, com uma ansiedade que subia pela garganta. A neblina estava baixa, rastejando pelo asfalto como se quisesse esconder alguma coisa, e a visibilidade diminuía a cada minuto, me obrigando a reduzir a velocidade. De repente, o sensor de temperatura do painel começou a oscilar e um frio absurdo invadiu a cabine, mesmo com todas as janelas fechadas e o ar-condicionado desligado. Foi nesse momento que os faróis iluminaram algo lá na frente. Um vulto que se destacava na escuridão total do acostamento. O meu coração parecia que ia saltar pela boca e eu comecei a rezar baixinho, torcendo para que fosse apenas um galho de árvore ou alguma placa de sinalização caída, mas a silhueta era humana e estava parada exatamente no ponto onde os bandidos tinham parado o meu ônibus anos atrás. À medida que o ônibus avançava, a luz dos faróis altos cortou a escuridão e revelou com clareza o que estava ali na beira do asfalto, me fazendo perder o fôlego por alguns segundos. Era ela, parada exatamente na mesma posição de 6 anos atrás, usando o mesmo vestido azul claro e a sandália simples que eu lembrava tão bem daquela noite trágica. Ela levantou o braço direito com um movimento lento e mecânico, pedindo carona como se fosse uma passageira comum esperando o transporte no meio da madrugada. Mas não existia ponto de parada ali e nem motivo para alguém estar naquele lugar isolado. O rosto dela estava idêntico, a pele pálida e os olhos fixos no vazio, sem derramar uma gota de lágrima ou demonstrar qualquer desespero, o que me causou um terror que eu nunca senti na vida. Por um reflexo de tantos anos de profissão, eu cheguei a encostar o pé no freio e o ônibus deu um solavanco, diminuindo a velocidade enquanto eu passava bem ao lado dela. Eu podia ver os detalhes do tecido da roupa balançando levemente com o vento, mas o corpo dela parecia não ter volume. Era como se fosse uma imagem projetada no meio do nada que se recusava a desaparecer. Um medo primitivo tomou conta de mim quando eu percebi que, se eu abrisse aquela porta, eu estaria deixando entrar algo que não pertencia mais ao nosso mundo. Então, eu pisei fundo no acelerador e saí dali o mais rápido que aquele motor permitia. Eu não tive coragem de olhar pelo retrovisor de imediato, mas a curiosidade mórbida me venceu, e quando eu finalmente olhei pelo espelho lateral, ela ainda estava lá, imóvel na beira da estrada, olhando para o nada enquanto a escuridão a engolia novamente. O meu peito doía e o suor escorria pelo meu pescoço. Mas o pior aconteceu logo em seguida, quando um dos passageiros que estava sentado nas primeiras fileiras se levantou e caminhou até a minha cabine com uma expressão de estranhamento. Ele me perguntou, com uma voz calma que me deu calafrios, por que eu não tinha parado para a moça que estava ali atrás pedindo socorro no acostamento. Eu não consegui responder nada, apenas continuei dirigindo com as mãos tremendo sobre o volante, enquanto sentia um peso inexplicável percorrer todo o corredor do ônibus, como se uma corrente de ar gelado estivesse circulando entre as poltronas vazias e subindo pelas paredes de metal. O passageiro voltou para o lugar dele, murmurando algo sobre a falta de educação dos motoristas de hoje em dia. Mas eu sabia que o que ele viu não era alguém que precisava de uma viagem até a próxima cidade. Eu sentia que ela tinha conseguido o que queria de alguma forma, pois o cheiro de terra úmida e mato queimado começou a empestear o interior do veículo, mesmo com a gente estando a quilômetros de distância daquela curva maldita. Eu cheguei na rodoviária de destino com o corpo todo rígido e a cabeça latejando, sem conseguir tirar aquela imagem da mente nem por um segundo.
Enquanto os poucos passageiros desciam, eu fiquei ali sentado no banco, segurando o volante até que o último deles sumisse pela plataforma. Foi quando um colega de profissão, que já estava na empresa faz tempo, encostou na minha janela e percebeu que eu estava pálido como um papel. Eu acabei contando o que aconteceu, meio gaguejando, e para minha surpresa ele não riu e nem duvidou de nada do que eu falei. Ele me contou que outros motoristas já tinham relatado coisas parecidas naquela mesma curva, falando de rádios que param de funcionar e de uma mulher que aparece pedindo carona no meio do nada. Um desses companheiros chegou a parar o ônibus uma vez e disse que viu ela subir os degraus e caminhar até o fundo do salão. Mas quando ele chegou na parada seguinte para conferir, não havia ninguém lá dentro e a porta de trás continuava trancada por dentro. Ouvir aquilo me deu a certeza de que a moça não estava ali para assombrar a gente por maldade, mas sim porque ficou presa naquele momento de violência, repetindo o mesmo gesto de desespero para tentar sair do lugar onde tiraram a vida dela. Eu pedi demissão daquela empresa na semana seguinte e nunca mais aceitei fazer rotas que passassem por aquela região, porque eu entendi que certas feridas da estrada nunca cicatrizam de verdade. Hoje eu trabalho apenas com entregas urbanas e evito viajar durante a madrugada, pois sei que aquela mulher ainda está lá, na beira do asfalto, esperando alguém que tenha a coragem que eu não tive de tirar ela daquela escuridão eterna. No fundo, eu rezo todas as noites pela alma dela, esperando que um dia ela finalmente encontre o caminho de casa e deixe de ser apenas um eco de dor naquela curva silenciosa da rodovia.